E aí galera do Fantaut, beleza com vocês? Faz 8 anos quase que a Chevrolet reina sozinho no mundo dos muscle cars importados oficialmente para o Brasil. Isso significa que todos os Mustang de quinta geração que a gente vê por aqui são de importação independente e isso vai mudar a partir de hoje. Isso porque finalmente a Ford cumpriu a promessa e começou a trazer e vender oficialmente então o Mustang S550 sexta geração, já com todas as melhorias da versão 2018 para o Brasil, e a gente vai apresentar para vocês agora lá no Velocitar. Estou derretendo aqui no sol de 40 graus em Mogi Guaçu, estamos no Velocitar, um dos meus autódromos favoritos, se não for o mais aqui do Brasil. Por uma ótima causa, como eu falei, sexta geração do Mustang, lançado oficialmente, S550, que foi lançado em julho de 2014, mas o timing foi excelente, porque acabou de sair lá fora, pouquíssimos meses, a última evolução, a segunda fase dessa sexta geração, que é essa que a gente está aqui agora. A Ford está trazendo para o Brasil esse carro no pacote GT Premium com um pacote opcional chamado GT Performance Package, que a gente vai explicar mais tarde. E esse pacote está no valor total aí de R$ 299.900, também conhecido como R$300 mil. Então, como eu falei, essa aqui é uma segunda fase, né, da sexta geração. E embora tenha algumas mudanças como o facelift, que deixou o farol um pouquinho mais afilado, lembrando até um pouco mais o look do carro de 69, e tem um cluster digital também, que é novidade, mas quando a gente fala dessa segunda evolução, na verdade, a parte mais legal mesmo está a parte powertrain, no motor e câmbio, e é isso que a gente vai ver agora. Se você é fã de V8, especialmente da Ford, conhece bem esse motor aqui. É o V8 Coyote, 5 litros, família modular. Aqui na sua terceira evolução, uma evolução bastante importante. Esse é um motor que está sendo muito usado em retrofit, né? O pessoal pega os Mustangs, principalmente os que tem um cofre de motor mais largo, de 69, 70. Para colocar esse motor, ele tem os cabeçotes bem grandes por causa do duplo comando, né? O bloco do motor é a parte que teve a evolução mais significativa de todas que a gente vai comentar agora. Ele segue de alumínio, como nas primeiras evoluções, mas dessa vez a Ford dispensou as camisas de aço que são tradicionais para a questão de expansão térmica. A Ford desenvolveu uma tecnologia patenteada e de forma que as paredes do cilindro receberam um tratamento, receberam uma camada de aço carbono que é pulverizada por meio de plasma. Com isso, houve um ganho pequeno aí de diâmetro dos cilindros, passaram para 93 milímetros, um ganho aí considerando que a fase anterior era 92.2, e de curso a gente permanece aí em 92.7. Uma curiosidade é que com isso a gente tem 307 polegadas cúbicas. Se você é fã de Chevrolet, você sabe exatamente do que eu estou falando. Outra coisa que teve uma evolução bastante importante aí nessa terceira fase do Coyote foi na parte de cabeçote. Dessa vez a gente tem um sistema híbrido de injeção, a gente tem a injeção direta combinada a multiponto tradicional, né, na parte ali nos dutos de admissão. Isso é uma coisa que a gente viu, inclusive, no RS3, né? A Audi tem usado muito essa tecnologia, de forma que a injeção indireta ela tem um rendimento melhor, principalmente na parte de consumo e emissões em rotações baixas ou carga constante, carga leve, né? E aí na parte de performance mesmo, quando você pisa e chama para valer, aí é a injeção direta que vai dominando aí a parte de alimentação do motor. Além disso, a gente teve a parte de bronzinas, né? Que foram redimensionadas para aplicação. Aliás, algo que eu esqueci de falar, fluxo de cabeçotes foi também reprojetado e válvulas maiores, então o motor de forma geral ele foi retrabalhado para ter um giro um pouco maior. A gente está falando de ganho de 500 RPM, então o redline desse cara é 7.500 RPM, é uma rotação bem séria para um V8, principalmente um V8 de deslocamento grande como esse 5.0. Parte de números, que é o que importa definitivamente, 466 cavalos a 7.000 RPM, como eu disse, headline é 7.500 e o torque de 58.1 mkgf a 4.250 RPM. Boa parte desse torque, para lá de 80% dele, está disponível já a 2.000 RPM, então a gente tem uma mesa muito interessante para um motor aspirado. Lógico, ajuda muito aí o grande deslocamento do motor.
Outra mudança importante na parte de powertrain aí é o câmbio. Dessa vez a gente tem um câmbio automático de 10 marchas, o famoso 10R80, que foi desenvolvido em parceria com a Chevrolet. Esse câmbio está no Camaro ZL1 e na F-150 Raptor. É um câmbio automático, câmbio muito rápido, muito interessante mesmo. A Ford diz até, e a Chevrolet também, que esse câmbio é tão rápido quanto ou até mais em algumas circunstâncias, mais rápido que um DSG, um PDK da vida. Talvez na parte de operação ou alguma coisa relacionada à troca efetivamente, mas existe um hiato entre o comando que você dá e a troca que não é muito diferente de um câmbio automático. Então, como esse é um motor que sobe com muito vigor de rotações, é algo que você precisa meio que se planejar, meio que como se fosse um tiro a alvo em movimento, sabe? Você tem que mirar um pouquinho antes, então você chama a borboleta aí nos 7.100, 7.200 RPM, que aí a marcha vai entrar imediatamente depois. Mas é um câmbio muito bom, e uma coisa que é interessante é que o spread, né, dessas 10 marchas, elas são bem juntas, a relação aí, a abertura de caixa está na casa de 7.4, então é realmente voltada para performance essas 10 marchas. A Ford e a Chevrolet não são bobos nem nada, os caras estão de olho nos downsize de europeus, e aí eles fizeram uma receita bem tradicional, né? Você faz uma relação relativamente curta de diferencial e de câmbio. Como você tem 10 marchas, você consegue empilhar todas elas e ainda assim você ter uma relativa economia, né? O carro consegue rodar bem solto na 10ª marcha, mas tudo que vem abaixo disso é realmente uma em cima da outra, então é muito interessante inclusive para aplicação em pista. Outra coisa interessante na parte de transmissão é o diferencial. A gente tem aí um sistema autoblocante do tipo Torsen e ele faz parte, inclusive, do tal do GT Performance Package, né? Ele inclui outras coisas, por exemplo, as rodas maiores, aro 19, inclui um bracing, né, um reforço estrutural na parte dianteira, uma espécie de subchassi adicional aí para você aumentar a rigidez da torção. Você tem carga maior de mola na frente, estabilizadora mais grossa atrás, um radiador maior, que inclusive é o mesmo do GT350, para você ter um arrefecimento melhor em aplicação em pista, por exemplo. E tem essa asa traseira aqui, dentre outras coisas, como por exemplo a parte de freios. Os freios desse carro originalmente tem mais ou menos 350 milímetros de disco na dianteira. Aqui a gente está falando de 380 milímetros e a própria pinça muda. Quando a gente está falando desse pacote GT Performance Package, a gente ganha uma pinça de 6 pistões ao invés de 4 pistões do modelo original. Então, esse pacote que os caras fecharam para o Brasil realmente é muito interessante. E tem uma cerejinha no bolo que não faz parte do GT Performance Package e que a Ford incluiu para aplicação no Brasil, que faz todo sentido, que são os amortecedores Magnet Ride com carga continuamente variável. Então isso é uma coisa que faz muita diferença, porque de acordo com o modo de direção que você escolhe, ele vai travar mais, compressão e retorno. Você põe no modo track, ele realmente fica bem travadinho, e ao mesmo tempo, quando você sair daqui, você põe aí no modo mais confortável, mais econômico, o carro trabalha melhor a suspensão. Então a Ford acertou aí, aplausos por ter incluído esse equipamento, que faz toda a diferença aí em termos de usabilidade, né? Para você que não vai usar o carro na pista o tempo todo, mas você vai, por exemplo, passear, fazer uma viagem, então é muito importante você ter uma suspensão que trabalhe aí com um pouquinho mais de relaxamento também. Um detalhe que é importante da gente lembrar é que essa geração S550 estreou a suspensão independente no Mustang. A gente teve lá atrás o SVT Cobra R, mas aquilo foi a exceção da exceção, né? De maneira geral, em linha de produção, essa primeira geração com suspensão independente atrás. E é um sistema que eles chamam de Integral Link. Ele é usado em alguns modelos da BMW, alguns modelos da Jaguar, e consiste do seguinte arranjo. A gente tem um braço inferior do tipo A, ou Wishbone, mais um braço superior do tipo I, com apenas um ponto de fixação. E aí, conectando esses dois braços, a gente tem um elemento de articulação chamado Integral Link. O papel dele é estabilizar a variação de convergência de acordo com a movimentação da suspensão. Isso permite que os braços principais se ocupem com a sua função principal, que é controlar a cambagem de acordo com a movimentação da carroceria. Então esse arranjo permite uma divisão mais clara de tensões entre os elementos da suspensão. O interior do Mustang, como eu falei, nessa segunda evolução, a gente tem um cluster digital. Isso permite algumas coisas bem interessantes aí, como por exemplo a customização da parte de instrumentação. Você consegue jogar a temperatura de admissão, a pressão de óleo na parte central, isso é bastante interessante. E de acordo com o modo de direção também, ele vai mudar a apresentação do contagiros. Então é uma coisa que foi bem pensada.
O layout gráfico, apesar de digital, ele representa um sistema analógico, então é algo que não incomoda. A leitura é bem perfeita, é customizável não só nessas funções que eu falei, como também na parte de cores, que também envolve as cores das iluminações ambiente, né, a luz indireta. Então é bem interessante. O resto do painel segue o conceito da S550, né, dessa sexta geração. É uma cabine retrô, esses elementos que a gente tem aqui, esses dois cockpits que a gente tem individuais aqui são bem retrô, lembra aí um Mustang de primeira geração. E olha, de forma geral é uma cabine bem executada. Não é uma cabine de luxo e nem deve ser. Então a gente tem aí uma bastante profusão de elementos, por exemplo, com essa imitação aqui de aço escovado. Mas uma coisa que é interessante é que não houve desleixo. Assim, você olha, para onde você olha, o que você toca, é material de qualidade, é bem interessante. O único senão fica para as borboletas, que as aletas para troca de marcha. Acho que faltou aqui um cuidado melhor aqui com a parte de material, talvez um emborrachamentinho atrás, ou mesmo um material mais metalizado para tirar esse toque de plástico, né? Já que o volante é revestido em couro, a manopla também, e tudo que você olha tem todo esse capricho, faltou aí só um capricho nas aletas, né? Mas de forma geral, é um interior bem executado. Não é um interior, vamos dizer assim, de extremo requinte, mas ele traz essa sensação de esportividade. Se você lembrar do Challenger, por exemplo, era um carro que devia muito na parte interior, né? Parecia o interior de um SUV, era uma coisa meio esquisita. Aqui não, aqui a gente realmente tem uma execução de cabine condizente com a proposta do carro, então realmente é uma cabine bem legal. Parte de ergonomia de direção, os bancos oferecem bom apoio e é até curioso porque a primeira vez que eu olhei eu falei, olha, talvez falte um pouco de apoio lateral, mas o projeto é bem executado, então tem um bom apoio lateral. O volante eu achei o diâmetro um pouco grande, mas acho que talvez seja uma questão meio cultural, né? Os carros americanos de forma geral tem um volante com um diâmetro grande, mas a pega é muito boa e a amplitude de ajustes é enorme. Isso é uma coisa tipicamente europeia, tipicamente alemã, aliás, né? Então o volante, se eu vou soltar aqui, o ajuste é manual, por sinal, ele vem bastante, então aqui o banco não está ajustado para mim, então não vou estar na posição muito correta aqui, mas você consegue ter um ângulo super avançado aqui para você não ter nenhuma movimentação de ombro quando você estiver esterçando, e ao mesmo tempo o pedal está bem recuado para lá, então você não precisa ficar andando com o braço, com o joelho dobrado, desculpe. O último toque, que é um pequeno porém aí nessa parte de ergonomia, a gente está falando do banco, se eu ajustei aqui eu lembrei, é a parte do encosto, porque embora a parte que regula aqui o assento seja regulagem elétrica e você consegue realmente um ajuste bem pequeno, bem preciso, a parte do encosto é um sistema de catraca. Então às vezes a gente fica naquela posição e fala, putz, faltava um dentinho ali no meio. Então isso é um ponto de possível melhoria aí para a Ford, seja numa terceira evolução da S550 ou seja na próxima geração do Mustang. Então pessoal, esse vídeo aqui a gente já gravou logo depois de eu ter saído do carro, tá? Então eu já tenho as impressões dinâmicas na minha cabeça, mas a gente vai assistir agora o on-board. Vocês vão ver que tá a pilotagem um pouquinho suja, porque foram só... Eu fechei uma volta só, né? Foi uma de cooldown, uma de saída e uma fechada. Você vê que tem alguns chicanes aí na pista, mas já dá para ter uma ideia da dinâmica do carro. E aí depois do on-board eu vou comentar aí, então, como é que anda esse novo Mustang.
Fazia tempo que eu não andava num carro tão divertido em pista, viu? É impressionante como que os americanos conseguiram chegar nesse nível de sofisticação de dinâmica. Isso aqui, esquece a bandeira, cara, isso aqui é um carro europeu. A mesma coisa que aconteceu com o Camaro, outro carro excelente de dinâmica nessa geração atual. Vai dar muito trabalho aí para os M's, AMGs da vida na parte dinâmica. Então é uma coisa que vale, você que é muito europocêntrica e tal, fica ligado que esses carros ganham um potencial dinâmico impressionante. Uma coisa que vale notar é que o Mustang ele tem um entre-eixo de 2,72. Se isso atrapalha um pouco o espaço traseiro, que a gente não se importa muito, isso também dá um ganho dinâmico na pista tremendo, porque a inércia polar diminui. A gente está falando de 9 centímetros a menos que o Camaro. Então esse é um carro, por exemplo, no trecho final ali dos S's, putz, ele aponta com uma vontade, lembrando que isso aqui é o GT, né? Nem é o 350, mas o carro já vem afiado. É impressionante como ele vem com a traseira acompanhando, né? É um carro que tem a sua curva de aprendizado, né? Um carro de quase 500 cavalos, peso aí na casa de 1.650 kg, a gente vai buscar o peso exato para botar aí na tela, né? Então não é um carro que você sai exatamente dirigindo rápido no seu primeiro contato, tá? Ele tem uma curva de aprendizado. Mas é uma curva de aprendizado rápida porque é um motor aspirado, então a entrega de torque é muito linear. Esse motor, olha, sinceramente, é do grande... É legal pra caramba, meu. É realmente... Já tinha lido muito a respeito dele, tem uns amigos que já aceleraram, que tem esse carro, lógico, exportação independente, e realmente comprova, realmente é um motor com potencial muito legal. E o que acontece? Na pista, na parte de saída de curva, vocês vão ver aí no onboard que eu andei um pouquinho sujo, que eu estava aprendendo o carro, né, aprendendo como é que se lida aí com o limite de aderência dele, mas essa entrega é bastante linear, então se tivesse aí mais 2, 3 voltas andando com o carro, já ia entender esse tempo de você procurar alimentar o motor no limite para ele sair com um leve distracionamento nas rodas traseiras e sair limpo. É isso que é muito legal da experiência de pilotagem desse carro, e que me perdoem os fãs dos downsides europeus, que agora quase todos os carros são turbinados. Você não consegue ter muito esse controle dinâmico com o motor turbinado, porque você tem um halo entre a atitude do acelerador e o motor. Aqui não, é conexão direta. Então a atitude na saída de curva, ou o que a gente chama de yaw, né, a atitude de rotação, de guinada em torno do próprio eixo, nesse carro você tem um controle magnífico. Então, olha, o carro é muito, muito interessante mesmo. Feedback de direção satisfatório. Tá difícil a gente encontrar um carro hoje que tenha assim um feedback que seja comparável aos sistemas hidráulicos antigos, né? Talvez a Porsche seja uma boa referência para isso, mas mesmo assim bastante satisfatório. Parte de freios também vale nota, muito bom. Olha, foram 2 voltas que dentro de um limite assim, que se não foi extremo, mas foi bem esportivo, cara, não senti nenhuma mudança no pedal de freio, então tá realmente bem dimensionado. Você conseguir dar 2 voltas quentes no Velocitar não é para qualquer carro, então isso aí é outro ponto bastante positivo. Então, gente, de forma geral, olha, difícil, hein? Carro de 300 mil reais com esse nível de entrega de performance, só o Camaro mesmo. Aí eu acho que vai ser uma questão mais de escolha pessoal sua, porque todos os outros europeus, se a gente pensar, por exemplo, num C63 Coupé, que é um carro que anda mais, obviamente, por ser turbinado, inclusive, mas é um carro de quase 600 mil reais. Tem um monte de sofisticação na parte de acabamento e tudo mais, mas considerando você que quer um carro esportivo, com uma presença, né, que não seja não só um carro que performe, mas que também tenha uma presença muito legal, nesse valor é difícil, porque se considerar até o TTRS é um carro de 430 mil reais mais ou menos. Então, por 300 mil reais, então fica fácil da gente entender então por que o Mustang e o Camaro estão fazendo tanto sucesso, inclusive na Europa. Eles se encaixaram num filão de preço no qual está só começando o preço dos esportivos mais acessíveis, por exemplo, do trio de ferro alemão, né? Se pegar o RS3 mesmo, que a gente fez o último vídeo de avaliação, é um carro de 330 mil reais, né? Mas se você botar esses aqui lado a lado na pista, a diferença fica muito clara. Então, é interessante e acho que até é bom para os dois universos culturais, né? Então a gente tem os americanos com muita performance dinâmica, muita performance reta, um acabamento um pouco mais modesto do que os europeus, mas não fica tão atrás assim. Aliás, dependendo do modelo da Audi e da BM, é diretamente comparável, não deve nada. E ao mesmo tempo num preço acessível, então eles fazem uma escada intermediária antes dos modelos que são realmente mais exclusivos, o RS5, o C63 Coupé. Então é isso, gente, falei pra caramba, mas esse carro merece. A Ford tá de parabéns por finalmente ter tomado a atitude de trazer, trouxe no timing certo com essa versão 2018, então você vai ter a opção aí, você que tem o poder aquisitivo,
você vai ter a opção realmente de pegar um baita do Mustang numa fase sensacional, pessoal. Então é isso aí. Obrigado aí pela audiência de vocês. Foi meio corrida aí que as falas, espero que não tenha me atrapalhado muito. E a gente se vê numa próxima aí.